Olá, amigos do Facilitando Acupuntura, tudo bem com vocês? Estou aqui numa entrada não programada, daquelas que eu costumo fazer de vez em quando, porque acho que 2 semanas atrás eu tinha prometido porque eu ia fazer algumas leiturinhas de clássicos para vocês, com algumas explicações, e sempre que eu acho alguma coisa nos estudos, né, boa tarde para quem está entrando aí, eu gosto de ler agora um pedacinho, um parágrafo de um livro clássico e tal, e explicar, trazer isso para a nossa realidade de consultório. E na leitura de hoje eu encontrei um parágrafo tão lindo desse livro aqui, né? Então esse aqui é o Duplo Aspecto do Coração e as Emoções na Medicina Tradicional Chinesa, na Medicina Chinesa, da Elisabeth Rochat. Eu estava lendo antes os 101 Princípios Chaves da Medicina Chinesa, também da Elisabeth Rochat, mas aquilo eu deixei no consultório e hoje eu tive uma meia horinha entre a live que eu fiz com o Dr. Veronese e o meu almoço aqui, e aí eu acabei lendo um trecho desse livro e falei, gente, eu preciso trazer esse trecho para esse pessoal porque ele realmente é muito bonito. Então, daqui pra frente, como eu prometi há 15 dias atrás, eu vou sempre que eu achar um parágrafo clássico importante, eu vou entrar ao vivo para vocês. Em alguns momentos eu vou marcar o dia para entrar e ler junto com vocês, em outros momentos eu vou fazer isso que eu estou fazendo agora. Eu leio e deixo gravado no IGTV. Então, se você não tiver tempo de assistir toda a explicação desse parágrafo, vocês fiquem tranquilos que vai ficar gravado no IGTV para vocês, tá bom? Então, gente, o que eu queria falar hoje? Eu queria falar um pouquinho sobre o coração. O coração, para quem estuda medicina chinesa, ele fica no ápice dos 5 elementos. Quando a gente desenha o pentagrama dos 5 elementos, o coração está lá em cima. E ele é chamado de o governador soberano. Não sei se todo mundo aqui já se dedicou ao estudo dos clássicos alguma vez, às leituras dos clássicos, mas sempre que você vai ler a respeito das funções de órgãos, funções de vísceras, o coração aparece lá em cima como quem manda em tudo, soberano. Então eu vou ler um pedacinho, uma frase de uma página, e depois eu vou ler o parágrafo da outra página. Para quem tiver esse livro, a frase está na página 19, depois eu mostro o livro de novo para vocês e falo para vocês como que vocês podem adquirir esse livro. Então ele escreve assim, o subtítulo do capítulo é O Coração Soberano. Então ele fala, o coração tem a responsabilidade do Senhor e do Mestre. Então ele fala isso. Quem que é o Senhor? Quem que é o Mestre, né? O Senhor ele coloca no sentido daquele que comanda, daquele que dá ordem, né? E o Mestre, que é aquele que ensina, que é aquele que dá exemplo. E aí depois ele fala algumas coisas e aí ele entra num parágrafo que se refere ao Suen, né, do capítulo 8. Lembrando que essa leitura do Suen é feita pela Elisabeth Rochat. Fala o seguinte, vou ler o parágrafo para vocês e sintam a poesia de Elisabeth Rochat na interpretação do Suen, capítulo 8. Então, quando o mestre espalha sua luz, os inferiores ficam pacíficos. Tal manutenção da vida propicia longevidade de geração a geração e o império sob o céu resplandece em um grande esplendor. Mas se o mestre não espalha sua luz, os 12 cargos estão em perigo, o que provoca fechamento e bloqueio das vias, a parar das comunicações e o corpo é gravemente prejudicado. Tal maneira de manter a vida é catastrófica e o império sob o céu, as próprias linhagens ancestrais estão em grande perigo. Tomem cuidado, tomem bastante cuidado. O que ele quis dizer, né? O que essa frase do Suen, capítulo 8, pela interpretação da Elisabeth Rochat fala? Ele chama o coração de grande mestre, do coração do grande superior. E na primeira frase ele fala, quando o mestre espalha a sua luz, os inferiores ficam pacíficos. O que isso significa? Quando o seu coração espalha a luz, quando o seu coração está saudável e em plenas condições físicas e psíquicas daquilo que a medicina chinesa trabalha, né? que as funções que a medicina chinesa coloca no coração, todos os seus inferiores, ou seja, todos os outros órgãos e todas as outras vísceras vão estar saudáveis, vão estar pacíficos. Quando o mestre espalha sua luz, os inferiores ficam pacíficos. Quando o coração está bem nutrido, quando o coração está saudável, os seus inferiores, todos os outros órgãos e vísceras, também estarão pacíficos, também estarão saudáveis.
E aí ele segue, propicia longevidade de geração em geração, e o império sobre o céu resplandece um grande esplendor. Então assim, tudo fica bem, tudo funciona bem. Mas se o mestre não espalha a luz, os 12 cargos estão em perigo. O que isso significa? Quando o coração não funciona de forma adequada, todos os outros 12 meridianos estão em perigo. Todos eles serão afetados, todos eles podem gerar doenças, sintomas, patologias. É isso que esse capítulo está falando. E ele segue, provoca o fechamento e bloqueio das vias, a parada das comunicações. O coração é responsável pelo Shen, pela tua mente, pela sua capacidade de discernimento, pela sua capacidade de falar, pelo raciocínio lógico e coerência. Quando o coração para de funcionar, ele põe em risco os 12 meridianos e interrompe as comunicações. Você fica incapaz de sentir. Para quem não sabe, quando a gente fala em sentimentos, que a gente fala assim, a raiva pertence ao fígado, o medo pertence ao rim, né, a preocupação ao baço. A gente precisa lembrar de um conceito bem interessante, que os órgãos, o Nick derrubou uma bolinha ali, que os nossos órgãos não são capazes de gerar esses sentimentos. Os nossos órgãos são afetados por esse sentimento. Não é que o rim gera medo, o rim é afetado pelo medo. Não é que o baço gera preocupação, né? O que a gente tem é que o baço é afetado pela preocupação, o fígado é afetado pela raiva. Quem gera esses sentimentos? Quem decodifica o sentimento que você pode sentir? É o coração. O coração, ele é o órgão responsável do teu corpo de identificar o sentimento e fazer com que esse sentimento afete um órgão, para que através da afecção desse órgão você consiga se cuidar, você consiga entender que há algo de errado. Então, sempre que a gente vai estudar a medicina chinesa, a gente tem que entender que, assim como o coração ele comanda tudo, ele precisa estar sempre saudável. E quando você olha os clássicos, vocês vão ver que o coração ele não é facilmente atingido, porque se o coração órgão fosse facilmente atingido, você morreria muito fácil. Então, antes de atingir o coração órgão de uma vez, você passa por outros processos. Então, terminando a frase, né, ele fala que assim, se o mestre não espalha a luz, então, se o coração não governa, né, os seus inferiores, né, os 12 cargos estão em perigo, o que provoca fechamento e bloqueio das vias. O seu sangue não vai circular direito, porque quem mantém fluxo de sangue é o teu coração. E aí a gente entra num outro conceito. As doenças da medicina chinesa normalmente estão baseadas no fato de que circulação de sangue e energia não estão harmônicos. Pode estudar doença por doença, a explicação vai ser a energia e o sangue não estão circulando de forma correta. Ou ainda, né, alguns autores, que é o original, na verdade, chama o Qi de sopros. Os sopros do seu corpo não estão circulando de forma harmônica. E aí, quando o coração não ilumina os seus inferiores, o sangue para de circular. Os órgãos são mal nutridos, os meridianos ficam incapazes de circular os sopros, as energias, o Qi, e você adoece. E ele fala que tal maneira de manter a vida é catastrófica. E no império sob o céu, as próprias linhagens ancestrais estão em perigo. O que ele fala? Que quando o seu coração apaga a luz que ele é capaz de gerar sobre os outros elementos, você está correndo perigo de vida. Então, gente, essa era uma leitura de uma frase, né, de um parágrafo do livro. Eu achei de uma beleza tão grande. É o que eu falo pra vocês, gente, eu me empolgo. Se eu tenho 5 minutos, leio um parágrafo que eu gosto, falo, preciso correr para ir falar pro pessoal sobre esse parágrafo. Então é desse livro aqui, ó, a página dessa frase, desse parágrafo é a página 21, né? Então, o duplo aspecto do coração e as emoções da medicina chinesa, um livro da Elisabeth Rochat, que saiu pela editora Inserir. Eu acho que Elisabeth Rochat traz uma maneira muito bonita de se referir aos clássicos e de uma leitura que não é tão difícil quanto os clássicos originais. Então, se você quiser colocar um pezinho lá na antiguidade,
eu acho que ela é uma boa maneira de você raciocinar e raciocinar junto comigo. Então é mais um convite para vocês para leiturinha. Eu coloquei o nome de leiturinha porque são pequenos trechos. Espero que vocês tenham gostado. Para quem tiver interesse em comprar esse livro, eu recomendo que vocês entrem em contato com a editora Inserir para ver se tem alguma loja perto de vocês que vendam, para vocês comprarem aí com frete menor, talvez. Ou vocês podem entrar em contato direto com a AcuShop Comercial. Então, @editora Inserir, @AcuShop Comercial. Então, gostaram, gente? Foi um parágrafo bonito esse? Vocês podem conversar comigo, que todo mundo fica tão sério. É a segunda vez que eu entro para falar sobre leitura de clássico, é a segunda vez que parece que fica todo mundo meio quieto e com medo. Não é nada mirabolante. Eu acho que é só um momento de introspecção, né? É um momento quando a gente presta mais atenção no que a gente está fazendo. O que vocês precisam fazer na prática clínica de vocês enquanto terapeutas e enquanto pacientes? Protejam o seu coração. O seu coração é aquele elemento que gera luz e governa os demais. Proteja o teu coração. Então, massageie C7, massageie CS7, tem aqueles exercícios, né? Bater C7 com C7, eu já fiz vídeo sobre isso. Mantendo o seu coração forte, os seus outros órgãos, se estiverem desequilibrados, eles com certeza têm mais chance de curar. Certo, pessoal? A Chica já tá subindo aqui em mim, ó, vocês que gostam de ver a Chica, né? Ela tá aqui subindo no meu colo enquanto eu termino de conversar com vocês. Mantenha o coração de vocês forte. Faça com que o coração de vocês seja luz sobre os seus órgãos e sobre os outros também. Tá bom, pessoal? Um beijo grande e carinhoso para vocês. E a qualquer momento eu entro com outra leiturinha, porque a pessoa não se aguenta, né? Beijo, pessoal. Até a próxima.